Vamos lá, meu povo? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Depois de uma semana de folga, vamos retomar com tudo. Primeiro já vamos fechar nossas reposições, né? Nós temos aula amanhã, né? Às 10. Podemos repor 2 segunda-feiras seguidas? Aí eu acabo essa aula, intervalo, faço outra. Pode ser? Segunda-feira que vem na outra. E aí quando tiver aula de sábado também, preferível a gente fazer na segunda, né? Perfeito? Então, os sábados letivos não contarão com a gente. Pode ser? Bom, deixa eu ver se está gravando. Tudo certo. Por favor, fiquem de olho aqui no microfone, que outro dia eu gravei a aula e ficou mudo. A hora que apagar aqui o verdinho, vocês me dão um aviso. Acho que não vai apagar, mas se apagar, vocês me avisam. Tudo bem? Vamos começar então, porque hoje é um dia feliz, hoje é um dia contente. Nosso amigo Tiaguinho está aí. Então estamos todos felizes, né, Tiaguinho? Ô, Tiago, você devia sair de perto desses caras. Esses caras só te enchem o saco, cara. Bom. Vamos lá, meu povo. Pronto. Vamos começar com uma breve revisão. É uma revisão, entretanto, eu vou começar a aprofundar um pouquinho o que a gente viu. Na aula passada, basicamente na semana passada, basicamente o que a gente viu foi o seguinte, ó, eu apresentei para vocês qual é o objetivo de estudo dentro da mecânica clássica, qual é o objetivo de estudo dentro da física, tá? O nosso objetivo de estudo é descrever exatamente a posição de um móvel em cada instante de tempo. Em tal instante, quando o relógio marcar 1 segundo, ele vai estar aqui. Quando marcar 2 segundos, ele vai estar colar. E esse é o nosso objetivo. Só que aí a gente tem que se perguntar o seguinte, o que eu preciso conhecer para eu chegar a isso? Esse é o final. Inclusive os exercícios que eu coloquei lá no Moodle, já partia do final. Alguém já fez o estudo e descreveu a função horária dos espaços. Tá? Então, nós vamos precisar, para começar, de um sistema de referência, e aí a Maria Clara me alertou, que eu já tinha começado, e eu falei assim, cara, como esse pessoal da engenharia elétrica está parecendo muito devagarzinho nesse começo, vamos começar estudando um movimento mais simples, movimento em uma dimensão. Quando eu falo em uma dimensão, quer dizer o seguinte, olha, um número só é o suficiente para eu descrever a posição. Então, para isso, nós vamos usar essa referência. Eu optei agora por uma referência na horizontal, ok? Nós escolhemos um ponto para ser a nossa origem, só que na realidade essa origem é só um ponto de referência em relação ao qual eu vou colocar as minhas distâncias, e a partir dessa origem, se eu seguir para onde está indicando essa seta, eu vou dizer que eu tenho posições positivas. Ok? Se eu vier no sentido oposto, eu tenho posições negativas. E aí o nosso objetivo é saber o seguinte, olha, tem um móvel, esse móvel é móvel, né? Então ele está em movimento. Eu quero saber em cada instante de tempo onde é que ele está. Então eu tenho que buscar uma função horária dos espaços. Pelo nome função, você tem que saber que existem 3 coisas. Vocês já estudaram o cálculo. Então vocês têm que saber, função tem domínio, contradomínio, imagem. Quando eu falo função horária, o que significa? Olha, o domínio da nossa função, obrigatoriamente, são valores de tempo. E a gente sabe que tempo não existe tempo negativo. Então, a primeira coisa que eu quero é uma função horária dos espaços, que eu vou usar a letra S de space. O domínio vai ser o intervalo de 0 a mais infinito, porque esses são os valores de tempos possíveis. Tudo bem? O contradomínio, que é onde ele pode estar. O móvel pode estar em qualquer ponto ao longo dessa reta S. E qualquer ponto ao longo daquela reta S, simbolizado pelos números reais.
certo? Então aqui estou apresentando domínio contra domínio. Na realidade, na prática, o que vocês têm que buscar é a imagem. O que a imagem faz? Para cada valor de tempo aqui no domínio, ela vai achar um valor de posição. Esse valor de posição é o que a gente chama S de T. Então vão ter vários S de T possíveis. A gente vai começar com o movimento com velocidade constante, depois o movimento com aceleração constante, e aí a gente vai para a parte que realmente interessa, movimentos com aceleração variável. Ok? Que aí é onde a gente vai começar a utilizar todas aquelas ferramentas que vocês aprenderam no cálculo 1 para avaliar movimentos em física. Tudo bem? Revisada a aula, revisada. Então agora a gente vai começar a pensar um pouquinho quais são as variáveis de movimento. Nós precisamos começar, de alguma forma, a descrever o movimento. E para descrever o movimento eu preciso conhecer algumas coisas. Certo? Primeira coisa que eu já falei é a função horária dos espaços, então envolve tempo. Além de tempo, alguém tem algum palpite de outra grandeza aí que a gente pode utilizar? Fala, vamos, vou precisar descrever o movimento. Velocidade, mas velocidade não envolve só tempo. Velocidade não é uma grandeza inicial, ela é uma grandeza derivada, eu dependo de outras. Qual é a outra coisa? Aceleração também é uma grandeza derivada. Espaço, posição. Tá ok? Então, velocidade, que é a primeira grandeza, nós vamos relacionar o seguinte, olha, posição e tempo, deslocamento e tempo. Então, a primeira grandeza que a gente vai tentar entender é essa daqui, ó. Deslocamento. E eu vou colocar um nomezinho. Escalar. Então vamos começar. Cara, esse comecinho, ele é bem boboquinha, ele é bem simplesinho, mas assim, tudo aquilo que você passa o primeiro ano do ensino médio inteiro para fazer, eu vou fazer no máximo entre hoje e amanhã. No máximo. Toda a cinemática acaba no máximo amanhã. Ok? Então, deslocamento escalar. A primeira coisa que deve perguntar é o seguinte, professor. Pergunta, professor, qual é o significado da palavra escalar? Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Você. Qual que é o significado da palavra escalar? Muito boa pergunta. Entenderam a pergunta dela? Sabe qual que é o significado da palavra escalar? Toda vez que você vê escalar, significa valor numérico. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós vamos tratar de movimentos em mais de uma dimensão. Nós vamos tratar de movimento em duas, em três dimensões. Certo? Lá em movimento em três dimensões, deslocamento é um vetor. E um vetor tem módulo, direção e sentido. Como nesse comecinho nós estamos apenas com movimento em uma dimensão, não precisa ficar tratando com direção e sentido. Apenas o valor numérico é o suficiente. Então, escalar significa valor numérico. Então, valor numérico do deslocamento. Tudo bem? Então, nós vamos tratar do valor numérico do deslocamento. E o que é o deslocamento escalar? É bem confuso inicialmente para os alunos, principalmente para movimentos em uma única dimensão, que é pouco, existe pouco no nosso dia a dia. Mas o deslocamento, ele é uma grandeza que ele leva em consideração apenas duas coisas, partida e chegada. No deslocamento, eu não estou interessado no trajeto feito. Para eu contabilizar deslocamento, a única coisa que vai me interessar é onde ele partiu e onde ele chegou. Esse partiu e esse chegou depende do intervalo de tempo que eu estou avaliando. Em geral, funciona assim, ó, eu vou avaliar o movimento de alguém. Tá? Eu estou no laboratório e vou avaliar um determinado movimento. Eu cato um cronômetro. Então, a primeira coisa que eu faço é disparar o cronômetro. Quando eu disparo o cronômetro, qual que era a marcação que estava no cronômetro? 0. Então, a primeira, em geral, vai ser posição no tempo 0, que é a posição inicial, certo? Mas o tempo 0 indica, é a partir desse instante que eu estou começando a avaliar o movimento. E aí, a posição final é a posição num tempo qualquer. Então, eu vou descrever deslocamento da seguinte forma. Aqui eu vou começar com a letra grega D. Essa é a letra grega D, é o D maiúsculo em grego, que é o delta. Delta S.
A física, em geral, adotou essa letra grega com o significado de variação. Tá? É muito comum em física você utilizar isso daqui para indicar grandes variações. Tá? Então, ali eu vou ler variação do espaço. E toda vez, em geral, quando apareceu delta, significa que você só está interessado no final e no inicial. Então, delta S é simplesmente a posição final, só que olha como que eu vou escrever posição final. Posição num determinado tempo t, que eu estou avaliando, de acordo? Menos posição inicial, que eu escreverei como sendo posição no tempo zero. Pode colocar aquele zero embaixo ou pode colocar entre parênteses. Tá certo? É a partir daquele ΔS, a partir do conhecimento do deslocamento, ou pelo menos como varia o deslocamento, que eu vou tentar escrever a equação ou a função horária dos espaços. Todo mundo de acordo? Fácil? Muito fácil? Extremamente fácil? Diga. E se, por exemplo, a gente tem um deslocamento que é circular, aí, por exemplo, parte do ponto zero, por exemplo, do ponto do ângulo zero lá e vai para o 360. Opa, muito boa pergunta. Ó, nome mesmo, perdão? Pedro fez uma pergunta, professor. E se eu tiver um deslocamento ao longo de uma circunferência? Vamos começar a pensar. Primeiro, esse deslocamento ao longo de uma circunferência é um movimento unidimensional? O que significa ser unidimensional? Eu consigo descrever ele com apenas um número? Até dá. Porque eu posso colocar, por exemplo, ó, que aqui é o zero. E aí eu vou dividindo aqui assim, né? Então, seria um movimento que faria sentido eu tentar descrever por aqui. Tá? Nós não vamos fazê-lo. Mas vamos imaginar, então, por exemplo, que tem alguém girando. Por essa definição aqui, ó. O Pedro. Imagine que o carrinho saiu daqui. Isso aqui é a posição 10. Imagine que o carrinho saiu daqui e retornou aqui. Qual o deslocamento dele? Zero. Entendeu? Tá vendo que deslocamento não é uma grandeza assim, que me dá uma informação bastante. Você chutou aí a minha câmera. Né? Ainda bem que eu vi, né? Deslocamento é uma grandeza que ela não oferece muita coisa pra gente. O deslocamento ele vai oferecer pouquíssimas informações. Justamente por isso, que ele só leva em consideração o final e o inicial. Tudo bem? Portanto, para que eu tenha uma informação mais confiável, o que a gente precisa? A gente precisa relacionar deslocamento com outra grandeza. E uma grandeza que todo mundo acha que sabe, só que a gente não sabe e vai continuar sem saber, utilizando apenas nossa noção intuitiva. Tempo. Certo? Eu falo que a gente não sabe o que é tempo, porque se eu perguntar o que é tempo aqui, vocês vão ficar pensando, e ninguém vai conseguir responder de maneira precisa o significado de tempo. Mas, por enquanto, para nós, o que é tempo? Aquilo que marca no relógio. Isso é suficiente para eu descrever os movimentos. Então, eu vou relacionar o seguinte, a minha questão em geral, vai ser muito raro você querer saber qual é o deslocamento. Em geral, nós vamos querer saber qual o deslocamento em um dado intervalo de tempo. E aí, para eu juntar essas duas coisas, eu crio o primeiro conceito que será extremamente importante para nós, que é a velocidade. Ninguém dá muita bola para isso, tá? Mas eu vou focar e quero que vocês prestem bastante atenção. Velocidade escalar média. Prestem atenção. Vamos deixar claro aqui assim, ó. Uma definição em física e uma definição em matemática, ela tem que ser levada a cabo. A hora que eu apresentar uma equação ali, a equação que eu vou apresentar, ela te permite calcular a velocidade escalar. O que significa? Escalar? Só o valor numérico. Então, valor numérico da velocidade média.
Então, não estou falando de velocidade aquela que marca no carro. Estou falando de uma velocidade média. E o nome média não é à toa. Alguém já escutou velocidade média não é média de velocidade? Já escutaram essa fala? Alguém já escutou? Ensino médio, cursinho? Que bom que ninguém escutou, porque velocidade média é uma média de velocidades. E nós vamos ter que descobrir que média que ela é. Tá certo? Tem tudo a ver com cálculo. Isso aqui tem tudo a ver com cálculo 2. Tudo bem? Nós vamos tentar entender que tipo de média que se trata quando nós falarmos de velocidade média. E eu não vou escrever, eu só vou discutir a parte de equações, porque vai estar lá no material, e quem quiser depois reassiste a aula e vai escrevendo. Mas o que é a velocidade média? É estranho que, quando eu falo velocidade média, você espera algum método de cálculo de média, né? Só que eu não vou definir ele dessa forma. Eu vou definir velocidade média da seguinte forma. Velocidade média é a taxa de variação do espaço pelo tempo. Olha só. Taxa de variação do espaço pelo tempo. Então, velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Isso daqui é a minha definição de velocidade média. Por que isso aqui parece estranho? Porque a hora que você olha para essa equação, e por mais simples que ela seja, Karine, você está vendo algum indicativo de média ali? Quando eu falo em média, o que vocês esperam? Somar tudo e dividir? Você espera alguma forma de média, né? E cadê a cara de média aqui? Alguém está vendo a cara de média ali? Está vendo ou não? Não, também não. Tá? Já nós vamos ter que ver. Porque existem vários tipos de média. Tem a média aritmética simples, tem a média aritmética ponderada, temos média geométrica, temos média harmônica, temos trocentos tipos de média. E outra, quero saber, tá bom, e a velocidade média, ela está envolvendo qual média? Tudo bem? E eu quero que vocês notem que é um pouquinho diferente de calcular a média de alturas. Vocês querem ver? Vamos começar a pensar. Se eu medir mais ou menos a média de idade aqui na sala, quanto que você chuta que vai dar aí, Maria Clara? 19. 19? A média de idade vai dar 19. Significa que pelo menos uma pessoa aqui tem que ter 19 anos? Ou é possível ter uma média de 19 sem que ninguém tenha 19 anos? É possível ou não? É possível. É possível que todos tenham mais que 19 anos e a média seja 19? Não. É possível que todos tenham menos que 19 anos? Também não. Então, média, pelo menos, dá um indício para nós. Ó, se a média é 19, posso garantir que tem pessoa com mais de 19 e pessoa com menos de 19. Isso eu posso garantir. Tá certo? Com velocidade média, a mesma coisa. Vamos imaginar que alguém fez um trajeto daqui a Rio Preto. E aí calculou a velocidade média. A velocidade média deu 80 km por hora. Tá ok? Posso garantir que a pessoa foi o tempo todo 80? Não, mas existiram momentos que ele foi o quê? Mais que 80. E existiram momentos que ele foi o quê? Menos que 80. Só que olha a diferença. Se o carro, em alguns momentos, teve com a velocidade maior que 80, em outros momentos teve com a velocidade menor que 80, então, em algum momento, quanto precisou ser a velocidade dele? Quanto? 80. Então, trata de um estilo de média diferente desse que vocês estão acostumados. Sabe por quê? Quando eu estou calculando média de idade, eu estou contando um por um de vocês. Eu estou calculando média envolvendo grandezas discretas. Discretas quer dizer que eu separo um a um. Já a velocidade é uma grandeza contínua. Você não consegue sair da velocidade 10 e chegar na velocidade 20 sem passar por todos os valores. Daí o motivo de vocês terem estudado lá em cálculo 1, lembram quando vocês estudaram funções contínuas? Para isso, que a gente precisa entender como é que eu calculo média de grandezas contínuas. Tudo bem? Nós vamos chegar lá ainda. Por hora, vamos tentar entender como é que eu vou calcular, como vai ser a unidade de velocidade média. Vamos tentar calcular a unidade de velocidade média. Bom, uma análisezinha dimensional aqui.
A unidade de velocidade média vai ser a unidade de deslocamento dividido pela unidade de tempo. Fala aí uma unidade possível para deslocamento. Metro, outra. Quilômetro, outra. Jarda, outra. Pés, outra. Como vocês gostam de complicar? Centímetros. Anos. Não está errado. Certo? Não está errado. Tá? Mas qualquer unidade de distância. Eu vou optar pelo Sistema Internacional de Unidade, metro. Uma unidade de tempo. Segundo, outra. Outra. Minuto. Ah, agora vocês não foram microsegundos, né? Então, lá, metro por segundo seria uma unidade possível para velocidade. Alguém me fala outra unidade possível para velocidade? Fala alto, alto, alto. Quilômetro por hora. Ah, agora fala uma diferente. Hã? Fala. Fala outra diferente. Já me falaram. Vocês são muito previsíveis. Quilômetro por hora. Aliás. Ah, sim. Nossa. Muito sensacional, né? A gente está falando que velocidade tem distância e tempo. E está aparecendo na unidade um quadrado de tempo. Não, não. Assim, parece que eu estou tirando sarro, mas é para gente ficar... Percebe que não pode aparecer ao quadrado? E nós vamos ter que entender o que é essa porcaria de segundo ao quadrado. Ninguém mede, nossa, passaram 2 segundos ao quadrado. Ninguém mede isso. Não, eu estou falando sério, a gente vai ter que entender isso. Tá? Então, outra aí. Não tenta criar moda, milhas. Você não mora nos Estados Unidos, meu filho. Você mora aqui em Votuporanga. Tá? Você não mora em Massachusetts para falar milhas por hora. Não. Pés, está andando de avião. Gente, fala um mais simples. Gente, que dificuldade de juntar uma unidade de deslocamento com uma de tempo. Aí, ó, centímetro por segundo. Se você está avaliando velocidade de formiguinhas trabalhando, você não vai trabalhar em quilômetro por hora, né? Você vai trabalhar em centímetro por segundo. Alguém consegue outra? Nossa, eu devo estar fazendo a... Nossa, você está avaliando quem? Andando. Não, mas não está errado. Ninguém gosta de colocar 1 minuto ali na hora. Ninguém gosta. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um exercício bem simplesinho. Vocês vão prestar atenção mais se eu falar que eu vou pôr um exercício na prova, né? Vamos imaginar que eu colocaria um exercício na prova? Olha só, vocês acham que é possível eu complicar um exercício? Eu só passei essa forma. Que você não precisa decorar, já estou avisando. Gente, é só você pensar, eu preciso decorar as fórmulas, a prova é em casa, você precisa decorar a porcaria da fórmula? Lógico que não, né? Tá? Então vamos lá. Anotem aí esse exercicinho aqui, ó. Anotem aí esse exercicinho. Esse é um exercício que eu adoraria colocar em uma prova. Tá bom? Eu estou avisando que eu adoraria colocá-lo, hein? Ó. Na famosa corrida entre a lebre e a tartaruga, já viram a famosa corrida entre a lebre e a tartaruga? Certo? Na famosa corrida entre a lebre e a tartaruga, a distância a ser percorrida é de 600 metros. Tudo bem? Na famosa corrida entre a lebre e a tartaruga, a distância a ser percorrida é de 600 metros. Ponto final. A lebre pode desenvolver uma velocidade média, né, que nós só estamos falando de velocidade média. A lebre pode desenvolver uma velocidade média de 36 km por hora. Tudo bem? 36 km por hora. Ó, por isso que eu gosto de escrever o dividido, para não confundir. Tá bom? 36. Já a lebre, já a tartaruga, é capaz de se mover com uma velocidade média de 1 metro por minuto. Tudo bem?
Após o início da corrida, a lebre resolve tirar tirar uma soneca. Tudo bem? Vamos lá? Iniciou a corrida, a lebre falou assim, vou tirar uma soneca. A pergunta é, quanto tempo pode durar a soneca da lebre, de modo que a lebre não perca a corrida? Certo? Pensem aí um pouquinho. Mas quanto tempo depois que começou a corrida? Aí é com vocês. É assim, Pedro, todas as informações para resolver o exercício já estão dadas. Tá certo? Todo mundo entendeu o problema? Hã? Pode, mas não precisa. Não precisa. São todos números muito simples para a utilização de calculadora. Não, mas um minuto que você falou, não foi? 1 metro por minuto. 1 metro por minuto. Não, quanto tempo ela pode dormir a fim de não perder a corrida? Olha a diferença. Não perder. Certo? Diga. Não sei. Baseado em quê? Não, uma conta aqui não vale. Porque assim, eu pensei, se ela vai a 36 km, ela tem uma velocidade de 10 metros. Certo. Então, são 600 metros. Ela consegue fazer em 60 segundos. Não. Teu raciocínio tá bom, mas as contas não estão batendo. Mas o raciocínio tá bom. Tá bom, então vamos lá. Olha como que é extremamente simples. Extremamente simples. Então vamos lá. Tiaguinho, você escolhe. Quem que você quer analisar primeiro? Tiaguinho, lebre ou tartaruga? Lebre. Nós vamos começar com a tartaruga para mostrar que o Tiaguinho não apita nada. Não, Tiaguinho, não é por conta disso não. É porque a tartaruga é o mais fácil. Você quer ver que você consegue fazer isso de cabeça? Vamos lá, qual que é a velocidade média da tartaruga? 1 metro por minuto. O que significa isso? Que, em média, ele anda 1 metro a cada 1 minuto. Se ele anda, em média, 1 metro a cada 1 minuto, para ele andar 600 metros, quanto tempo vai demorar? 600 minutos. Acabou a parte da tartaruga. Por isso que eu escolhi ela, porque era muito fácil. Precisou de fórmula? Não, mas se você quiser, a gente pode escrever, a velocidade média da tartaruga, 1 metro por minuto. Não vá decorando fórmula sem interpretar, principalmente nesse comecinho. Então a tartaruga anda, em média, 1 metro a cada 1 minuto. A tartaruga tem que cumprir uma distância de 600 metros. Gente, você olha isso aqui e fala, nossa, professor, mas eu preciso fazer isso mesmo? Tá mais na cara que nariz. Tá fácil. Certo? Você tem a velocidade, tem o deslocamento. Se você aplicar a equação que define velocidade média, delta S por delta T. Estou colocando um índice Tzinho aqui, que é o tempo que a tartaruga demora.
De acordo? Tudo bem? Então vamos lá. Velocidade 1, só que eu tenho que estar atento que se eu estou usando a velocidade 1, então o ΔS tem que estar em metros e o tempo que eu vou obter tem que estar em minuto. De acordo? Igual 600 por ΔT. Nossa, cara, mais fácil que bater em bêbado. Isso igual ΔT da tartaruga, 600 minutos. Ou seja, a tartaruga vai demorar 10 horas para terminar a corrida. Certo? Agora, para eu saber quanto tempo que a lebre pode dormir, o que eu tenho que fazer? Quanto tempo que demora para a lebre cumprir a corrida, certo? Ah, pode falar. Peraí, você pode converter para... o Lucas vai falar assim, professor, mas a velocidade da lebre está em quilômetros por hora. Qual seria o mais interessante de eu fazer, antes de eu começar? Converter para quê? Metro por minuto ou metro por segundo? Tem uma regra? Aquele que é mais fácil. Qual que vocês acham mais fácil? Converter para metro por segundo ou converter para metro por minuto? Ah, mas por que converter para metro por segundo é mais fácil? Porque vocês já decoraram a regra, né? Eu divido por 3,6. Olha como eu sou um boboca. Para de decorar, carai. É muito mais fácil converter para metro por minuto. Por quê? Quanto tempo que a tartaruga demora? 600 minutos. Então não é melhor eu obter a velocidade da lebre em metro por minuto? Porque aí eu vou ver quantos minutos que ela demora e eu consigo comparar? Então por que metro por segundo? Se eu falasse milímetro por microsegundo, vocês tinham decorado, milímetro por microsegundo. Então vamos converter. Pelo amor de Deus. Ah, o Thiaguinho é foda. Thiaguinho, presta atenção, hein? Vamos lá? E olha assim, agora vocês vão ver como é que é mais fácil. Você sabe por que vocês estão com isso? Porque vocês simplesmente decoraram que divide por 3,6. E se eu pedir para converter para metro por minuto, vai ficar todo mundo pensando, fala assim, cara, como é que eu converto de quilômetro por hora para metro por minuto? Porque vocês decoraram uma regrinha e vocês vão ver que vocês não precisam. É só tentar entender o que está acontecendo. Olha só. Primeiro, velocidade da lebre. Quanto é a velocidade da lebre? 36 quilômetros por hora. Vamos interpretar isso aqui? A lebre anda, em média, 36 quilômetros a cada... Fala mais alto para parecer... Gente, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Daqui a 2 semanas eu vou estar dando aula aqui, vocês não vão estar entendendo nada. Então, por enquanto vocês ainda acham que estão entendendo alguma coisa, fala alto para parecer que vocês estão aprendendo. Pelo menos aparece na gravação, fica parecendo que todo mundo é inteligente. Então vamos lá, de novo. Uma velocidade de 36 km por hora significa que a lebre anda, em média, 36 km a cada... Aí, agora sim. Nunca mais eu vou conseguir uma resposta, então... Quer ver? Eu vou falar a mesma coisa, só que agora em outras palavras. A lebre anda, em média, 36 quilômetros. Concorda? Que aquilo ali é 36 quilômetros? A cada 1 hora, 60 minutos. Nossa, que difícil. Convertir para metro por minuto. Convertir para metro por minuto. Olha só. Corta o M com M, fica in, né? Então vai ficar o quê? Ó, 600 metros por minuto. Gente, se vocês não me falar que agora qual que ficou mais fácil? Dizer que a lebre anda em média 36 km a cada 1 hora é sinônimo de eu dizer que ela anda em média 600 metros a cada... Estou falando, já demorou, já estão falando devagar de novo. Dizer que ela anda 600 metros a cada... 1 minuto. Vocês estão parecendo, sabe o que vocês parecem, o que eu falo? Já foi na missa aquele povo que não sabe a música? E fica assim... Aí vem o refrão, aleluia, aí fica todo mundo no refrão, parecendo vocês.
Pergunta rápida, quanto tempo que demora para a lebre concluir a corrida? 1 minuto. Olha que exercício fácil. Só que eu tenho certeza que se eu pôr um desse na prova, todo mundo vai mal. 1 minuto. Dá uma olhada. Não vou nem fazer o total aqui, tá bom? Então a lebre demora... Tempo da lebre. 1 minuto. Peraí, então se a tartaruga leva 600 e a lebre demora 1, quanto tempo que a lebre pode dormir de modo a não perder a corrida? 599 minutos. Certo? Então a lebre tem que dormir menos que 599 minutos para ganhar a corrida. Se dormir 599 minutos, ela empata. Qual que é o interesse que eu montei esse exercício bocozinho? Para vocês entenderem o conceito de velocidade média e principalmente para entender esse lance da conversão de unidades. Quer ver? Vamos converter, quer converter de quilômetro por hora para metro por segundo? Vamos lá? Vamos fazer aqui, ó. Pausa. Vamos fazer o seguinte. Escolhe um valor aí de velocidade em quilômetro por hora. 1, obrigado. Deve ser muito difícil pensar, né? Vamos imaginar aqui, ó. 1 quilômetro por hora. Vamos lá, o que significa isso? Uma velocidade média de 1 km por hora, que há um deslocamento de que a cada 1 hora ele se desloca em média 1 km. Presta atenção que eu estou falando a palavra média o tempo todo. Tá certo? Ou seja, você quer passar primeiro para quê? Para quilômetro por segundo ou quilômetro por minuto? Quer ir direto para quilômetro por segundo? Quer ir direto, Thiaguinho? Não, agora nós vamos direto. Pelo amor de Deus, lá de segunda mole. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? Nossa, 1 hora tem 60 segundos. Nós estamos tendo aula aqui há 10 horas. Já. 1 hora tem 3.600 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Olha de onde aparece o 3,6, meus amiguinhos. Só fazer isso. Na prática, você não precisa decorar hora nenhuma. 72 km por hora. Coloca 72 mil metros em 3.600 segundos. A hora que você for fazer a conta, o que vai ficar? Ó, tchau, I have to go now. O que vai ficar? 1 quilômetro em 1 hora equivale a 10 metros em 36 segundos. Ah, mas eu posso cortar esse zero? Pode, desde que você coloque uma vírgula aqui. Você está dividindo por 10 em cima e embaixo. Então, 1 quilômetro por 1 hora equivale a 1 dividido por 3,6 metro por segundo. Por isso, do dividir por 3,6. Exclusivamente porque 1 hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros. Fácil? Muito fácil ou extremamente fácil? Extremamente fácil, né? Posso passar mais um? Assim, só para agora vocês acertarem? Só para vocês acertarem, tá bom? Mais um. Mais um. Que agora sim, hein? Fácil esse, Lucas? Fácil, né? Então vamos lá. Moçoilas e moçoilas, pensem o seguinte. Um móvel percorre metade de uma trajetória. Eu vou alterar um pouquinho, tá? 2 pontos na média para quem acertar o que eu vou perguntar depois. Não precisa nem resolver o exercício. O depois que vai interessar, tá? Um móvel percorre metade de uma trajetória com uma velocidade constante. O que significa velocidade constante? Inalterada, de 40 km por hora. Metade de uma trajetória com uma velocidade constante de 40 km por hora. A outra metade é percorrida também com velocidade constante
A outra metade é percorrida também com velocidade constante de 60 km por hora. Olha que legal, olha que legal. Você não estava na aula passada, né? Nas primeiras, como se chama? Felipe. Você está no Moodle, Felipe? Você já viu que você está no Moodle da disciplina? Que tem as aulas gravadas lá, tá? Gabriel também, né? Você não estava. Já viu lá já? Então vamos lá. Pergunta. Qual a velocidade média no percurso todo? Qual a velocidade média no percurso todo? Ah, gostei da pergunta. Primeiro, eu ensinei a calcular a velocidade média? Ensinei ou não? Como calcula a velocidade média? Delta S por delta T. Não dei delta S. Também não dei delta T. Como é que você vai calcular essa velocidade média? E aí a Maria Clara perguntou. Só que eu dei dois valores de velocidade. A pergunta da Maria Clara foi basicamente a seguinte. Se eu tenho valores de velocidade, como é que eu calculo a velocidade média? Seria a média aritmética simples? Somar e dividir por 2? Eu não falei em momento nenhum que velocidade média é a média aritmética simples de velocidades. Tá? Mas algumas coisas a gente sabe. Quer ver? Eu vou colocar, faz conta que é uma questão alternativa. Eu vou colocar algumas alternativas aqui na lousa. Tá bom? E aí eu quero que vocês digam qual é a correta, tá? A letra A de I love you, eu vou colocar que a velocidade média foi de 40 km por hora. A letra B de bosque, vou colocar que ela é 70 km por hora. A letra C de anos, 48 km por hora. A letra D de jeans, 30 km por hora. E a letra E de escola, vai uns 60 km por hora. Vamos lá. Vamos começar a pensar. Pode ser a letra B? Não. Vamos tentar entender. Por que motivo não pode, em hipótese alguma, ser a letra B? Porque a velocidade média tem que ser menor do que a maior das velocidades e maior do que a menor das velocidades. Então, se eu descartar a letra B, tem outra que eu tenho que descartar aqui já. Qual a letra? A D. Certo? Então, perfeito. Bom, ficamos com 40, 60 e 48. Por que não pode ser 40 km por hora? Porque ele não manteve, porque ele teve um trecho que foi a 40. Certo? E depois aumentou. A velocidade tem que ser maior do que a menor das velocidades e menor do que a maior das velocidades. Então, descarto 40 e o 60. Então, se fosse chutar, 48. Bem isso, não é bem um chutar. É já ter a certeza, mesmo sem saber calcular. Só que pelo nome média. Tá ok? Então, vamos pensar. Tem um detalhe aí no enunciado que passou um pouquinho despercebido. Eu falei que metade de uma distância. Ah, isso faz toda a diferença. Então, vamos pegar o seguinte, ó. Ilustração 2. Olha que legal. Ó. Ó. Vamos imaginar que o corpinho saiu daqui. Aí ele foi a 40 km por hora de velocidade constante. Metade da trajetória. Vamos dizer que metade está aqui. A partir daqui, ele foi a 60 km por hora. Tiaguinho, vou perguntar para você. Em um primeiro momento,
Parece que está muito difícil. Responde para mim, Tiaguinho. Você tem dado suficiente para resolver o exercício? Tiaguinho, a pergunta é muito simples. Você tem dado suficiente ou não? Tem dado suficiente? Não precisa de mais. Não, cara, tem. Todo mundo tem dado suficiente para resolver o exercício. Porque vocês estão se pautando... você só não sabe. Porque vocês estão se pautando exclusivamente nos valores numéricos. Só que tem uma informação que está escondida aí. Ele foi a 40 km por hora durante metade de uma trajetória. Então, por exemplo, vamos lá, vamos ver se o Tiaguinho é criativo. Tiaguinho, escolhe um valor aqui para ser a primeira metade. Uma letra. A. Muito criativo. Vou escolher C cedilha. Ninguém nunca usa C cedilha, né? Então, se esse primeiro trecho foi C cedilha, quanto foi o segundo trecho? C cedilha, porque são duas metades. Tá ok? Ó, como diria Jack Stripador. Stripador. Vamos por partes. Vamos pegar a primeira metade. Primeira coisa, dá uma olhada ali, vamos perguntar. Vamos ver se vocês estão bons. Qual trecho ele fez no menor tempo? O primeiro ou o segundo? Segundo. Ele fez o maior trecho o menor tempo no segundo. Traduzindo, ele ficou mais tempo a 40 km por hora do que a 60. Estão pensando comigo? Então a velocidade média tem que ser um valor entre 60 e 40, só que mais perto do 40. Por quê? Porque ele ficou mais tempo a 40. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Então tá. Então, assim, já teria mais uma coisa para poder chutar. Então a velocidade média não pode ser, por exemplo, 52 km por hora. Porque se eu falar que a velocidade média é 52, quer dizer que ele passou mais tempo a 60. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro trecho. Eu não tenho, cara, vou fazer o seguinte, eu vou pensar. Eu ainda não guardei o nome de todo mundo. Qual que é o seu nome mesmo? Rian. Ó, vou pensar igual o Rian na hora da prova. Rian, se cai esse exercício assim na prova, você não está sabendo fazer, né? Primeira coisa que você pensa, ver se eu estou certo, é assim. Vou fazer qualquer coisa para ver se o professor considera. Certo? Então vamos fazer qualquer coisa para ver se o professor considera. Primeiro você escreve isso daqui. Você escreve, ó, no primeiro trecho, ele foi com a velocidade constante, V1 de 40 km por hora. De acordo? O deslocamento do primeiro trecho, o Rian, com muita criatividade, escolheu Celinha. O que está faltando do primeiro trecho? Delta T1. De acordo? Como é que eu posso calcular o tempo do primeiro trecho? Estou perguntando o seguinte, posso usar que velocidade 1 é delta S1 por delta T1? Posso ou não? Por que eu posso? Eu só posso usar a velocidade ΔS por ΔT quando se tratar da velocidade média. Então, se eu quiser utilizar no primeiro trecho, eu tenho que garantir que no primeiro trecho a velocidade média é 40. Posso garantir que no primeiro trecho a velocidade média é 40? Posso. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade não se altera, qual que é o valor da média? A própria velocidade. É igual, se todo mundo aqui tiver 19 anos, qual que é a média de idade? 19. Então, posso usar a velocidade média igual a ΔS por ΔT nesse caso? Posso. Tudo bem? Porque a velocidade é constante. Então, eu utilizo V1 igual a ΔS1 por ΔT1
E vou chegar que 40 é igual a C cedilha por delta T1. E eu chego numa coisa que não é nada absurda. Que o tempo da primeira parte é C cedilha. Opa, C cedilha não é 40 por C cedilha, certo? Chego que o tempo da primeira parte é 40 por C cedilha. Tamo junto? Tudo bem? Não, C cedilha por 40. Eu sou burro pra cacete, vocês estão me contaminando. Vamos lá. C cedilha por 40. Obrigado. Tudo bem? C cedilha por 40. Ah, professor, mas é óbvio que tem que aparecer um C cedilha, eu não sei a distância. Só que agora, por analogia, alguém, por favor, me diga quanto que é o tempo do segundo trecho? Preciso fazer passo a passo? Não. Então, eu vou colocar aqui o tempo do segundo trecho. O que você percebe nos dois tempos? Quem é que apareceu nos dois tempos? A variável que eu não conhecia. Certo? Só que agora, a hora que eu for calcular a velocidade média total, vai aparecer 2 C cedilha, dividido por o C cedilha vai cancelar. De acordo? Quanto que é o tempo total? Como é que eu faria para obter o tempo total de todo o percurso? Fala para mim como é que eu obteria. Meu Deus do céu, que difícil que é. Fala comigo. Soma, né? C cedilha por 40. Mais C cedilha por 60. Tudo bem? Ó, eu não sei se vocês sabem fazer essas contas. Eu bato o olho e eu falo assim, cara, o 40 e o 60, eu posso transformá-los em 120. Para eu transformar o 60 em 120, eu multiplico aqui por 2. Então eu multiplico em cima por 2 também. Para eu transformar o 40 em 120, eu multiplico aqui por 3 e multiplico em cima por 3 também. Certo? Então, eu chego nisso aqui, ó. Que o tempo total é igual, embaixo vai ficar 120, 3 C cedilha mais 2 C cedilha, 5 C cedilha. Esse é o tempo total. Certo? Oi? Fala. 240? Ah, não, acho que aqui está certo. Ok? Portanto, então vamos lá só. Vamos pegar aqui o total. Velocidade média total é o delta S total pelo delta T total. Vamos lá, vou indo bem rapidinho agora. Portanto, a velocidade média total é igual delta S, 2 C cedilha, delta T, 5 C cedilha por 120. Velocidade média. Conseguem fazer aí de cabeça? $240 dividido por 5. Se você não consegue fazer de cabeça, lembra do resultado que eu falei agora há pouco? 48 km por hora. Certo? Agora a questão valendo 2 pontos. Existe um erro no enunciado desse exercício que torna esse exercício impossível de ser realizado. Na prática. Bora. Você está falando como se ele não tivesse passado pelo entre 40 e 60. Se ele tivesse só acumulado. Exato. O que acontece? É impossível um carrinho sair do 40 km por hora e saltar para 60 km por hora sem passar pelos valores intermediários. Porque velocidade não é uma grandeza discreta. Velocidade é uma grandeza contínua. Na mecânica quântica isso acontece.
Tá? Vocês podem pensar que não, mas vocês já estudaram um pouquinho de mecânica quântica. Pelo menos quem já viu química, já viram aquele negócio das camadas energéticas, K, L. Aquilo ali é nível de energia. Em cada camada tem uma quantidade de energia. Então, o elétron ele desaparece de uma quantidade de energia e aparece com outra sem passar pelos intermediários. Mas aqui não. Aqui isso é impossível. Então, esse seria um exercício que não teria como. Fala. Como assim? Não entendi a pergunta. Então, a velocidade média está... Isso, aqui, ó, não. O enunciado do exercício diz metade a 40 por hora. A outra metade a 60. Realmente, na passagem, ele deveria ter um trechinho acelerado. É porque, assim, ó, se eu for colocar em um gráfico, olha como seria. Ó, vamos colocar aqui um gráfico de velocidade pelo tempo. Ele foi metade da distância, C sobre 40, ó, a 40 por hora. Certo? Aqui, 40 por hora. Depois, ele foi a 60 por hora. Só que ele tem o salto, ó. Tá vendo? O problema acontece aqui, ó. Não tem como você saltar dessa velocidade para essa. Se vocês puxarem lá do cálculo... Exato. Aqui você está num ponto de descontinuidade. Você não estuda funções contínuas e descontínuas no cálculo à toa. Certo? Tudo bem? Pegaram a ideia, gente? Certo? Estão prontos para fazer mais um? Pronto para fazer mais um? Só que agora é um facinho para você, porque eu coloquei dois que vocês não souberam fazer, e eu tenho que trabalhar um pouquinho com a mente de vocês, né? Diga. Se a gente quisesse calcular a aceleração, Aqui não faz sentido, exatamente, como esse problema não faz sentido algum, não teria como eu calcular a aceleração. Porque a aceleração seria variação da velocidade no tempo que demorou para variar essa velocidade. Quanto tempo demorou? Não dá. Tudo bem? Em vestibular, existem diversos exercícios. Diversos não, alguns, não sei se são muitos, mas que a hora que você pega ele não faz sentido físico. Por exemplo, tinha eu via toda vez que falava de referencial, tinha um exercício que era assim, um avião está voando e aí ele vai soltar uma bomba. Aí vai falar a trajetória da bomba. Que quem está no avião vê a bomba cair em linha reta, e quem está fora do avião vê a bomba assim, né? E aí só que no meio da elevação, o avião está voando, vai soltar uma bomba. Despreze a resistência do ar. Mas peraí, se eu desprezar a resistência do ar, o avião cai. O avião só voa porque tem o ar. Então, assim, tem trocentos desses exercícios que eles querem explorar a parte conceitual, que a gente entende o que ele quer, mas se for ao pé da letra, não faz sentido algum. Vamos lá? Esse aqui eu vou anotar. Que aí para encerrar o dia, a aula acaba às 3? 20 para as 3. Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Quando a gente se diverte, as coisas passam rápido demais. Meu Deus do céu. E Tiaguinho, né, muito melhor de 2 em 2 do que 4 seguidas, né? Também prefere, né? De 2 ou de 4? Qual que você prefere, Tiaguinho? De 2 Não, cara, 4 aulas seguidas. Meu Deus do céu. Não, 4 aulas seguidas. Mesmo o Tiaguinho, que é legal pra caramba, não aguentava ver ele. Que saltudo, que é um pé no saco. Semana que vem. Lembro depois na terça. Nossa, né? Vamos enjoar de Tiaguinho. Vamos lá. Eu tenho que inventar um valor de cabeça aqui que fique bom, tá? Que aí eu já vou preparar para a aula de amanhã.
Ai, 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 ai. Trajeta com J ou com G? J. Eu acho que é J, hein? Ó, de novo, eu sei que não existe isso, tá, gente? Mas eu quero explorar outras coisas. Provas. 150. Corridas. Ó, que eu vou deixar para vocês terminarem. Determina a velocidade média no percurso todo. Acabando isso aqui, nós vamos embora, hein? Acabando aqui, nós vamos embora. Ó, já vai ter uma cacetada de exercício lá para vocês, para fazer no Moodle, tá? O que eu espero? Muitas vezes vocês vão ver eu ficar falando de prova, mas é muito mais para brincar e para distrair do que uma preocupação real. A minha preocupação real é de vocês estarem aprendendo, e a postura de vocês presente a um exercício. Vou repetir o que eu já falei lá na primeira aula. O exercício, ele é um meio, ele não é um fim. Você deve usar dos exercícios que você está resolvendo para verificar se você entendeu a parte conceitual e aprofundar essa parte conceitual. Então, muitas vezes eu vou falar prova para apavorar, mas é mais para descontrair. E é legal ver a cara de apavorado de vocês também. Eu tenho que falar que é uma coisa muito satisfatória para mim. Tá? Então, antes de resolver esse exercício, que ele é bem simples, a gente vai discutir eles. Tem um ditado que fala a diferença entre um físico e um matemático perante a isso, a um problema desse. O físico, ele em geral, ele tem uma ideia da resposta do problema sem começar a resolvê-lo. E é isso que eu quero que vocês adquiram. Lembra, vocês vão ser engenheiros eletricistas, vocês não vão ser resolvedores de exercícios. Tá? Então, aqui a gente tem que utilizar desse tempo para mexer na cabecinha de vocês de alguma forma, que vocês despertem uma capacidade de raciocínio para ser aplicada em outras áreas aí que vocês vão precisar. Pode falar. Vale. Quanto que vale? Eu não sei se é 2 ou 2 pontos na média. Na média? É na média. Para que prova, então? Ah, é verdade, né? Com 2 você passou.
Não. A média de todos. De todos. Mas aquele professor que pode vale 2, aí ó, eu tô errado. Não, agora eu entendi a dúvida, gente. Ele também não pode tirar sarro. É que ele achou que cada um deles valia 2. Olha lá, já temos um boboca que não fez. 2 boboca que não fizeram. Hã? Na terça chega a ser. Não, ó, então... não, isso é normal. Verdade, né? É igual quando você põe arroz e feijão. Se colocar arroz e feijão, você come. Feijão e arroz, você confunde tudo. Aí depois não dá pra comer. Mesma coisa. Passa fome. Peraí. Eu tenho que... pior que você... Ficou bom mesmo. Tenta colocar isso na cabecinha. Olha aqui, ó. Toda terça-feira, meio-dia, fecha os exercícios. Então, toda terça-feira vai ter exercício. Eu devo lançar... Eu lanço... eu espero acabar a aula de terça para eu ver até onde que eu vou mandar os exercícios, que nível de exercício que eu vou pôr. Tá? Então, amanhã eu já estou lançando e eu sempre vou avisar lá no grupo. Tá bom? Certo? Quem não está no grupo, entre. Por favor, de novo, fazer mais um pedido. Você que está em casa acompanhando o meu YouTube, espero que tenha som. Eu falei para vocês que eu gravei uma aula inteira sem som, né? E aí um sujeito veio lá que eu nunca vi na vida, veio comentar. Pena que está sem som. Não, sério, eu fiquei, no primeiro momento, falei, cara, tem alguém assistindo, né? Que não é meu aluno. Pessoal, falando sério, depois procurem lá, eu deixei lá um link no Instagram. Vocês seguirem o meu Instagram, não é um Instagram pessoal, é porque assim, todo o material de vocês, que eu vou mandando, espero nos 2, 3 anos que eu vá publicá-lo como livro. E aí, assim, para eu convencer a editora que eu não tenho que pagar nada, eu tenho que apresentar bastante seguidor. Vai só, meus seguidores tudo vão comprar, vai comprar bosta. Olha, mentira, editora, tô brincando. Tá? Mas vocês segue lá que eu preciso de bastante seguidor lá para justificar com a editora depois. Não, quero que você me siga no Instagram primeiro. Fechou. Não, aqui eu quero determinar a velocidade média no percurso todo. Ok? Não, ele tá fácil, mas não, olha aqui. De novo aqui. A postura que você tá tendo já não é a que eu quero. Não quero, assim, porque é um exercício fácil, dá até para fazer de cabeça. Tá? Mas eu quero discutir o seguinte, vamos lá. Em quantas partes foi feito esse percurso? 2. É um exercício que retrata uma situação possível na vida real? Não retrata uma situação possível de vida real. Porque ele estava com a velocidade de 50 e baixou para 25 sem passar pelos intermediários. Ok? Mas tem 2 valores de velocidade, 50 e 25. O que você pode garantir da velocidade média? Não, ou é maior que 50 ou é menor que 25. Ou seja, ela está entre 25 e 50. Entre o 25 e o 50, bem no meio está o 37,5. A minha pergunta é, essa velocidade média é maior que 37,5? Ou seja, ela é mais puxada para o 50? Ou ela é mais puxada para o 25 e por quê? Ele ficou 3 horas a 50 km por hora. Certo? E ele ficou o quê? 2 horas a 25. Então, ela tem que ser maior que 37,5. Tudo bem? Nos exercícios que for fazer lá no Moodle, muitos dos exercícios você não precisa fazer as contas. Esse tipo de raciocínio, ele vai te conduzir já para a resposta e vai ganhar tempo. Tá ok? Vocês já estão tendo uma ideia primeira de que tipo de média que é. A velocidade média não me parece ser uma média aritmética simples. Ela me parece ser uma média ponderada. E quem é o fator ponderante? Me parece ser o tempo. Que nem a prova de vocês também é uma média ponderada. O fator ponderante é o peso. Lembra? Aqui, me parece que o fator ponderante vai ser
Me parece que o fator ponderante vai ser o tempo. Vamos ver? Vê se vocês concordam comigo. Ó, aqui eu não vou nem dividir passo a passo. A velocidade média total é o ΔS total dividido pelo ΔT total. De acordo? Portanto, a velocidade média total... Ô, gente, eu sei que eu estou indo passo a passo, parecendo uma lesminha, mas é proposital, tá? Eu vou escrever o ΔS total de uma outra forma. Eu vou escrever o ΔS total da seguinte forma. Olha lá, Felipe. Eu vou escrever como sendo ΔS1 mais ΔS2. E o tempo total, de que maneira que eu posso escrever? ΔT1, tempo da primeira parte, mais tempo da segunda parte. Aí aqui vocês já estão lá, vocês estão doidos para eu já substituir valores, né? Mas eu não quero substituir valor ainda. De novo, quero discutir a parte conceitual. Ó, velocidade média total igual, vambora. Sabe no que eu vou colocar no lugar de ΔS1? Para a primeira parte, posso escrever velocidade 1 é ΔS1 por ΔT1? Posso usar a equação da velocidade média para a primeira parte? Posso. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se ela é constante, ela é igual à média. Então, ao invés de eu escrever ΔS1, eu vou trocar esse ΔS1 por isso aqui, ó. V1 vezes ΔT1. De acordo? De acordo? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. V1 vezes, deixa eu trocar a cor, ΔT1 mais V2 vezes ΔT2. Estou deixando em destaque por um motivo. Dividido ΔT1 mais ΔT2. Olha que show de bola. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali é uma fórmula de uma média aritmética ponderada. Então, eu posso dizer que a velocidade média é a média das velocidades ponderada pelo tempo. Por isso que aquele que fica mais tempo vai puxar mais a velocidade média para si. Tudo bem? Tudo bem ou não? Então, quanto que dá aqui? Agora sim, para quem está doido aí pelo resultado, vamos ver quanto que dá? Eu não sei não, acho que vai dar 40, hein? Ó, 50 vezes 3, 150. Ó, 50 vezes 3, 150. Mais 25 vezes 2, 50. 200. 200 por 5, 40 km por hora. Deixa eu fazer bem bonitinho, que eu quero mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Ó, tempo total, 5 horas. 3 mais 2. V1, 50 vezes 3, mais 25 vezes 2, foi essa conta que nos permitiu obter o 40 km por hora. Agora, rapidinho para eu poder encerrar. Rapidinho. Eu vou fazer um negócio interessante. Eu vou pegar aquele resultado ali e eu vou pôr no gráfico. Certo, Lucas? Já vou preparando para amanhã. Vamos colocar. Olha essa conta aqui. Que de novo eu vou pôr no gráfico. No gráfico vocês vão ver que esse é um movimento, novamente, que inexiste. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aqui está a velocidade em quilômetros por hora. 50, 25. Dê uma olhada aqui, ó. Ele ficou 3 horas. E depois ele ficou 2 horas, né? A 25. Eu vou fazer uma interpretação geométrica de tudo que está ali. Dê uma olhada. 50 vezes 3 é o deslocamento da primeira parte. Todo mundo de acordo? Quando eu olho aqui para o gráfico, 50 vezes 3 é essa área aqui, ó. Certo? Aí eu vou olhar no outro, 25 vezes 2. 25 vezes 2 é essa outra área aqui. Portanto, se eu somar essas duas áreas, o que eu tenho? O deslocamento total. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Se eu somar as duas áreas, eu tenho o deslocamento total. Deixa eu só ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Agora eu vou pegar aqui a velocidade média. Olha que legal. Quando eu pego a velocidade média, calcule a área. A velocidade média deu 40, né? Calcule a área abaixo da velocidade média. Total, quanto que dá? Dá 200. Dá o mesmo deslocamento. Então, graficamente, a velocidade média é a altura de um retângulo que vai ter a mesma área que a soma de todos os outros. Certo? Por isso do nome velocidade média, vocês vão ver lá em cálculo, o teorema do valor médio. A velocidade média por conta disso. E aí, só para deixar mais bonito, uma equação que não é verdadeira, mas até aqui, ó, essa aula que eu dei aqui para vocês, que agora, é aula de primeiro ano de ensino médio. Certo? Todo mundo? Então, só para ficar um pouquinho mais bonitinho, vamos escrever o que seria a velocidade média para diversos movimentos. Ela é a média aritmética das velocidades ponderada pelo tempo. Então, aqui seria o tempo total. Olha como que eu coloco, ó. Como fica mais bonito. Somatório com I de 1 até N dos VIs vezes o respectivo delta T com índice I. Que ali eu estou somando o produto velocidade pelo tempo em cada pequeno trecho. V1 delta T1, mais V2 delta T2, mais V3 delta T3. Tudo bem? Só que aquilo só seria verdadeiro se a velocidade fosse uma grandeza discreta. Como a velocidade é uma grandeza contínua, aquilo ali vai ter que se transformar em outra coisa. Alguém conhece um outro símbolo legal para somatório? Não conhece nenhum símbolo legal para somatório? Um S grande, talvez? Um S assim? Integral. Então, nós vamos ver a velocidade a partir da ideia de integral. Aquele símbolo de integral é realmente um S. Para lembrar que é uma soma. Só que não de grandezas discretas, e sim de grandezas contínuas. Certinho? Então, tchau para vocês. Aqui